Olá, patriotas do meu Brasil. Bem-vindo a mais um programa Patriotas em Ação, aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Para participar do nosso programa, você já sabe, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estou recebendo a ilustre presença do professor Fábio Sanches, professor de Direito, especialista em partidos políticos. Doutor Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço pelo convite e quero parabenizar também por esse brilhante programa aí, nessa iniciativa que vocês tomaram e, como diz, né, o nome Patriotas, né, realmente hoje está em ênfase, né, no Brasil, né, toda essa polêmica que nós estamos passando, essa crise política principalmente, não vamos nem falar de crise econômica, mas crise política, né, por isso até do convite para estar falando sobre partidos políticos, né, eu sou um especialista em gestão pública, né, e professor de Direito. E em minhas palestras eu falo sobre exatamente, né, a importância, né, nesse contexto todo político, né, para alcançar o poder político que tem que passar por um partido político, né? O doutor Fábio, o senhor também é presidente do Fórum Popular da cidade de Sarandi. Eu já tive a oportunidade de assistir uma de suas palestras lá, realmente uma palestra que vale a pena o cidadão que conseguir ir assistir. Eu quero que o senhor explique para nós qual é o papel do Fórum Popular. O Fórum Popular, Marcelo, assim como as ONGs, né, que são organizações não governamentais, nós não somos vinculados a nenhum partido político, né, vim aqui para falar sobre partido político, mas também presido essa entidade, que é uma entidade, como o nome já diz, Fórum Popular, que o nome significa que luta pelos direitos dos cidadãos ali do município de Sarandi, né? O Fórum Popular é uma entidade como uma ONG que você cria, a iniciativa pública, né? ou seja, privada, ou seja, as pessoas podem se reunir fazendo um mero estatuto, registrando num cartório, você cria e a lei te dá essa legalidade para que você possa atuar em defesa dos direitos dos cidadãos, né? E é o que nós fazemos, né? Nós atuamos ali em defesa dos direitos dos cidadãos de Sarandi, principalmente os menos favorecidos na questão dos bairros sem asfalto, daqueles que estão com problema na área da saúde, enfim, então nós fazemos todo tipo de denúncia de irregularidades, denúncias de tolimento de direitos. Nós trabalhamos muito com o Ministério Público, essas denúncias são feitas ao Ministério Público, né, que o Ministério Público, né, sendo fiscal da lei, né, como é conhecido, né, cabe as denúncias ao Ministério Público, né, e dentre várias denúncias que nós fizemos, nós tomamos notoriedade, fomos conhecidos, já estamos há 3 anos ganhando títulos anuais como o melhor movimento da região, movimento social, principalmente por nós termos travado uma batalha contra a Câmara de Vereadores do município ali de Sarandi, pelo fato do abuso das diárias, aquelas famosas diárias que todos os vereadores, prefeitos, secretários têm um valor X para poder viajar, e estourou, né, teve uma fala de um vereador no município de Sarandi, né, quando se questionava o benefício que era trazido de acordo com tantas viagens que era feita e pouco era trazido, pouco era oferecido, né, para o município em questão de verbas, em questão de projetos, enfim, e muitas viagens. E surgiu uma fala de que até os restos de diárias ficavam com os vereadores. Isso foi denunciado no Ministério Público, isso está na conclusão do inquérito civil, que inquérito civil é o último passo para se tornar uma ação civil pública, para que, se caso o promotor tendo apurado que existem irregularidades, ou seja, não comprovam para onde eles foram, o que eles trouxeram de benefício, se realmente ficavam com os restos diários, que é um dinheiro público, resto diário, se não gastou, o dinheiro que não gastou na diária tem que ser devolvido, não ficar no bolso do vereador. Isso tudo pode dar até mesmo perda de direitos políticos. Entendo, é bom para o cidadão que está em casa saber que tem gente agindo em defesa do patriota. Rapidinho, Fábio, o Fórum Popular, qualquer pessoa pode montar em sua cidade ou é necessário uma liberação do Fórum, da Prefeitura ou da Câmara dos Vereadores? Qualquer pessoa, inclusive foi muito pertinente a tua pergunta, porque nós temos um ideal de tornar o Fórum Popular de Sarandi um Fórum Popular regional. Nós queremos agora fazer o Fórum Popular se expandir, criando um regional, colocando um presidente em Marialva. Nós temos contato com Marialva, Paissandu, Mandaguari, algumas cidades, até mesmo Maringá também, que Maringá, embora para as cidades da região Maringá é o oásis,
Eu que morei muito tempo em Maringá, vocês que continuam morando em Maringá, sabem que Maringá, apesar de toda a aparência, Maringá ainda tem muita coisa, muita questão social para ser tratada. Tá aí, nós estamos acompanhando greve de servidores públicos, tivemos aí recentemente problema com coleta de lixo, né? É um absurdo uma cidade do porte de Maringá com problema, né, com coleta de lixo. É inadmissível uma cidade nesse porte com problemas tão simples, ou seja, tão pequenos, perto, por exemplo, da arrecadação do município. Certo. Vamos falar então com o amigo de casa a respeito de partido político. O que é o partido político na verdade? Porque a gente entende lá muito sobre partido, mas só com a sigla. Mas a sigla significa que aquele partido atua numa determinada área com pessoas que pensam daquela determinada maneira. O que é o partido político? Primeiramente, nós temos que dizer um breve histórico do partido, o que é. As pessoas falam muito em partido político, hoje todo mundo já ouviu falar em partido, mas poucos conhecem de fato, né? Exatamente. Quem conhece normalmente é quem faz parte, né? Mas um partido político, ele começou ali na Roma e na Grécia Antiga, e ele começava por aquelas ideologias. Nós, né, nos cursos de Direito, nos cursos de Filosofia, Sociologia, nós aprendemos, né, que o berço da civilização tem mesmo a Roma, a Grécia, dos pensadores. Então, assim, partido significa mesmo de parte, né? Como se fosse um grupo de pessoas que naquele tempo seguiam conceitos, seguiam pensadores. Hoje são grupos, são pessoas que seguem ideologias políticas. Ou seja, embora se iniciou na Roma, na Grécia, a partir do século XVIII na Inglaterra, Marcelo, é que começa de fato mesmo a formalização mais para um teor político. Ou seja, o que é o teor político? Quais são os problemas de uma nação? Economia, emprego e por aí vai. Então, isso é partido. Partido, então, é um grupo de pessoas, por isso, vários partidos, vários grupos, né? O partido significa, embora o nome fale partido, mas é partido de partidarismo, partidários de um pensamento, de uma agremiação, entre aspas, de um pensamento. PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, né? PT, Partido dos Trabalhadores. O problema é que nós temos hoje no Brasil um sistema chamado sistema pluripartidarista. O que é o pluripartidarismo? Um sistema onde é permitido um número indeterminado de partidos políticos. Ao contrário, Marcelo, da grande maioria dos países, que é o bipartidarismo. Direita, esquerda, né? Você conhece antigamente MDB, Arena, direita, esquerda, né? E hoje é o pluripartidarismo, é um número indeterminado que atendendo às formalidades legais, cria-se um partido político. E a partir de uma lei, Marcelo, de 1979, da década de 70, finalzinho ali de 70, uma lei de 79, é que se pôs fim ao bipartidarismo e criou-se no Brasil o pluripartidarismo, né? E aí, com isso, nós temos hoje no Brasil, legalmente constituídos 35 partidos políticos e temos mais, no mínimo, de 25 a 30 partidos estão naquela fase de colhimento de assinaturas para que seja realmente agora legalizado e constituído novos partidos. Brevemente, precisa apenas de 101 fundadores, atender pelo menos 9 estados do Brasil. Você pode escolher, você quer criar um partido político, você escolhe 9 estados, só que você precisa de colher aí a parte difícil, colher assinaturas, né? Que são no mínimo de 4 a 5% de assinaturas, número válido da última eleição para deputado federal. Aí você sabe quanto você tem que alcançar de voto em cada um desses 9 municípios, 9 estados. Colhendo esse número mínimo, manda-se o estatuto, manda-se toda a documentação para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que se homologue, para que legalmente se crie. Nós tivemos recentemente, você acompanhou também, Marcelo, né, a dificuldade que foi para Marina Silva criar o partido político que ela idealizava. Né? Colheu-se muito mais assinaturas do que o mínimo necessário, mas não foi fundado. Por quê? Porque as assinaturas têm que ser ali convalidadas ali no tribunal e realmente não batia muitas assinaturas, então não é fácil, é uma luta muito grande, mas existem partidos e mais partidos que estão sendo criados, inclusive, né, olha só que interessante, temos aí a luta do partido, por exemplo, militar brasileiro para ser criado, e por outro lado, Marcelo, tem um partido dos Piratas do Brasil. Aí é piada, né?
Eu vi, estão criando partidos do Pirata, dos Gaviões da Fiel do Corinthians, né? Então acho que perde a seriedade, o Brasil perdeu a seriedade. Ô Fábio, você falou numa situação bipartidária e pluripartidária, que são duas tendências. No seu conhecimento político, tem vantagem um sobre o outro? Olha, Marcelo, se nós partirmos do contexto de que esse grande número elevado de partidos no Brasil, eu vou falar para você sociologicamente. Para os sociólogos, alguns consideram que o Brasil é hoje o país mais democrático dentre todos, pelo fato de ter o maior número de partidos. Significa, nesse conceito, de que tendo vários números de partidos, significa várias possibilidades de pensamento, isso significa democracia. Porém, por outro lado, se nós partimos do princípio de que existe algo chamado, que você conhece, que é a chamada coligação partidária, quando se coligam os partidos, se fundem todos e acabam partidos de ideologias totalmente divergentes, acabam indo a reboque de partidos maiores. É o que nós estamos acompanhando agora no Brasil, por exemplo, que nós estamos vendo aí o caso do PT com o PMDB. Por exemplo, está se discutindo agora, né, a participação também, né, do vice-presidente da República, Michel Temer, se ele tem ou não tem também responsabilidade na crise política e econômica do país, se você entender que eles eram uma chapa, eles se coligaram para ganhar as eleições. Agora, cai a Dilma e ele assume. No meu entendimento, a partir do momento que existe coligação, deveria também cair o vice-presidente. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, corre uma ação no TSE que está para impugnar a chapa. Impugnando a chapa, a Dilma caindo agora, assume o Temer, e se impugnar a chapa no TSE por compra de votos, sendo que estavam juntos, foi provado que usaram dinheiro ilícito, até mesmo lá talvez do Petrolão e por aí vai, para fazer compra de votos, até mesmo usaram funcionários dos Correios, que isso é gravíssimo, Marcelo. O Correio é uma entidade pública, você não pode fazer campanha dentro de uma entidade pública, que dirá usar funcionário pago pelo Estado fazer campanha para o PT, o que foi feito. Então isso é gravíssimo, e pelo TSE caça-se a chapa. Então, respondendo à tua pergunta, a vantagem, não existe vantagem por ser dois ou mais, mas a questão é o que está por trás do partido político. Quem são os nomes que estão por trás do partido político? Quando nós vemos muitas vezes que a maioria desses partidos políticos são criados meramente para vender tempo de televisão para os partidos maiores, e nisso a democracia mantém democracia, mas são partidos fracos, fragilizados e que na verdade não estão pensando em melhorar a situação política e financeira do país, mas meramente pensando em cargos, ministérios e o poder pelo poder. Fábio, você tocou num assunto importante. Se cair a Dilma, caiu o Temer, quem assume a presidência do Brasil, por quanto tempo, se tem novas eleições, o que acontece? Pela Constituição Federal, se cai a Dilma, assume o vice, que é o Temer. Como eu disse, existe um processo pelo TSE, uma ação correndo para caçar a chapa. Se caçar a chapa, quem que assume? Presidente da Câmara, né, Federal, Eduardo Cunha, que está mais enrolado. Também nós sabemos que o Cunha também está para perder ali o seu mandato ali como presidente e também se tornar inelegível. Então, caindo Cunha, vai para o Senado, que aí um nome conhecido, famoso também, né, duvidoso, Renan Calheiros. Bem conhecido do povo. Nesse caso, que também, olha que interessante a situação que o Brasil vive. Se também Renan Calheiros estiver impossibilitado, aí tem que chamar novas eleições no país. E para chamar novas eleições, quanto tempo leva uma eleição? De 2 a 3 meses, no mínimo, que o TSE vai ter para realizar essa eleição. E nisso o país tem que ter pelo menos uma figura ali. E nessa figura, o deputado mais votado, o deputado federal mais votado. E o que é interessante, Marcelo, uma pessoa que era dito que não deveria nem ser candidato, que era um palhaço, que era semi-analfabeto, Tiririca. Pessoal, esse Dr. Fábio, especialista em política pública. Patriota, para participar do nosso programa,
WhatsApp 9972-6737. Quero agradecer a sua presença, Fábio. E assim que surgir as novas perguntas, nós convidaremos você a voltar para o nosso programa, ok? Patriotas, um abraço.